Ok, guys, so let's get started. Vamos começar essa live de hoje. Primeiramente, muito obrigado pela presença de cada um de vocês e pela participação. É sempre um privilégio poder estar falando aqui com vocês. O tópico da nossa live de hoje é sobre os primeiros passos para começar a estudar inglês. Ok? Eu tenho certeza que todo mundo aí que tem vontade de praticar inglês, que tem vontade de ter um emprego melhor, de fazer a viagem dos sonhos, sabe da importância do inglês. E hoje a gente vai estar falando aqui sobre esses passos que nós precisamos tomar em direção aí ao inglês para a gente poder atingir a fluência e poder atingir todos esses sonhos. Eu gostaria de destacar aqui alguns pontos com vocês. A gente está aqui com a galera do Instagram ao vivo também. Corre aqui, por gentileza, para o YouTube. Lá no YouTube a gente estou compartilhando minha tela aqui para a gente poder usar mais recursos, tá bom? Bora lá então. Para a gente iniciar então, galera, falando aí sobre esses passos que eles devem ser tomados, o primeiro passo que eu acho fundamental para qualquer pessoa que esteja planejando aí alcançar o inglês e tal, e atingir a fluência, e melhorar de emprego, melhorar de vida, o primeiro passo que eu acho que é o principal é você entender a importância do inglês. Alguma vez já pararam para pensar nisso? Sobre a importância do inglês? Importância do inglês. Na minha humilde concepção, esse é o primeiro passo que você precisa dar rumo aí à sua fluência para iniciar a sua jornada. E por que eu estou falando isso? Por que eu acho que entender a importância do inglês é fundamental para você se desenvolver no inglês? A menos que você entenda o quão importante é saber inglês, você não vai ter aquele gás de dar o primeiro passo, né? Fala a verdade. Dá pra gente sobreviver sem inglês no nosso país, né? E viver bem, ter um trabalho. Eu conheço muitas pessoas que elas são bem-sucedidas financeiramente, que elas não fazem ideia nem para onde é que vai inglês, né? Então, o primeiro passo que eu julgo importantíssimo é você entender a importância do inglês. E eu queria compartilhar com você aqui hoje alguns dados importantíssimos e muito interessantes sobre o inglês. Primeira coisa, a gente vive num país muito grande, né? 220 milhões de habitantes aí no nosso Brasilzão afora. E algo que eu acho muito interessante é que nesse país que a gente vive, apenas 5% da população diz saber alguma coisa de inglês. E isso é, assim, impressionante, né? Pensa aí, 220 milhões, só 5% sabe alguma coisa. E dessas que sabem alguma coisa, só 2% fala que de fato é fluente. É muito fácil a gente ver isso no nosso dia a dia, né? Por exemplo, na nossa família. Quantas pessoas da sua família elas são de fato fluentes? Quantas pessoas no seu trabalho, na sua faculdade, elas são, de fato, fluentes no inglês? Então, o primeiro passo que você precisa ter claro na sua mente é que a concorrência ela é bem tranquila de bater. Às vezes a gente fica assim, nossa, mas eu não vou conseguir e tal. Fica tranquilo, a maioria das pessoas, de fato, elas não falam inglês. Então, se você consegue entender a importância do inglês e você consegue mirar lá na sua meta, o que você precisa fazer, quais são os passos que você precisa dar, meio caminho andado. E aí o sucesso é certo, né? Beleza. Depois que você entendeu a importância do inglês na sua vida, você conseguiu aí visualizar, vislumbrar como você pode se desenvolver com o inglês, você precisa ter uma meta clara. E por que é importante a gente ter uma meta clara? Eu estou acompanhando aí os comentários de vocês, eu queria que vocês me contassem qual que é a sua maior meta com relação ao inglês, tá bom? Quando você pensa no inglês, em ser fluente, qual que é a sua maior meta hoje? Enquanto vocês vão anotando aí, eu só para esclarecer, para te ajudar, tem muitas pessoas que elas têm metas profissionais. A meta da pessoa é conseguir um aumento, é conseguir uma vaga. Nós temos um aluno que ele compartilhou que ele viu uma vaga lá, passou 3 meses, a vaga estava lá. E o que estava pegando era porque precisava de inglês fluente e ninguém tinha. Então, muitas vezes, o seu intuito ali para aprender inglês, a sua meta final, ela seria dar um up aí na sua carreira, conseguir um emprego melhor, conseguir um aumento de salário, alguma coisa do tipo. Outro motivo que geralmente as pessoas querem aprender inglês, outra meta que elas têm, é com relação a viagens. Eu não sei você, mas eu amo viajar. Viajar para mim, assim, é tudo de bom.
e ter a possibilidade de viajar por conta própria, resolver os problemas, resolver os pepinos, né, no aeroporto, no hotel e tal, é algo muito legal, né, que chama a atenção de muitas pessoas. Algumas pessoas já tiveram a experiência de viajar para fora e não foi assim, a melhor das experiências, né, porque passou muito perrengue e tudo mais. Então, talvez essa é uma meta que você possa ter aí com relação ao inglês. Outra meta que é muito comum também é a meta acadêmica. Muitas pessoas, elas entendem que elas só vão desenvolver no inglês, né? Só vão melhorar na parte acadêmica quando elas souberem, né, falar o inglês de fato. Muitos artigos, livros e tudo mais, você vai encontrar somente em inglês. À medida que a gente vai crescendo profissionalmente, a gente começa a entender melhor essa realidade, né? Eu vi essa realidade quando eu estava finalizando a faculdade e tal, especialização, tudo começou a ser em inglês. E saber o inglês era, de fato, importantíssimo para dar esse próximo passo. A Caroline Coutinho, muito bom ter você aqui, Caroline, falou o seguinte: minha meta é aprender inglês por conta do trabalho. Quero entrar no ramo da tecnologia, cibersegurança, e praticamente todas as atualizações e novidades vêm tudo em inglês. E essa profissão se atualiza toda hora. E o inglês é primordial. Exatamente, Carolina. Então, na parte profissional, né, é muito legal você ter o inglês ali para você estar updating, né, tá se renovando ali, se atualizando com mais dinamismo. A Bia disse que quer andar pela Times Square e esbarrar nas pessoas e não dizer apenas sorry, mas ter um diálogo longo. Muito legal, Bia. Mais relacionado aí com viagens, né? Então, pode continuar respondendo aí que eu estou de olho em todos os comentários. No geral, galera, a gente tem então essa visão, né, de ter uma meta clara. E por que é tão importante você ter uma meta clara? Vamos discorrer um pouquinho aqui sobre essa meta clara. Alguma vez você já teve uma meta assim bem estabelecida na sua vida? Sei lá, uma meta de, eu quero perder X quilos porque vai ter o casamento e eu quero entrar no vestido. Ou então, a meta bem clara de, eu preciso juntar esse dinheiro aqui para eu conseguir comprar meu primeiro carro, para tirar a habilitação. Quando a gente tem uma meta muito clara na nossa vida, bem estabelecida, as coisas elas acontecem de uma forma mais natural, porque você consegue visualizar o final. Eu acredito que muitas pessoas elas se perdem um pouquinho no inglês por não ter uma meta clara. Se sua meta é só aprender inglês, ela é uma meta muito vaga e provavelmente você não vai conseguir desenvolver. Se sua meta é só, eu quero aprender inglês, muito provavelmente você não vai se desenvolver o tanto que você precisa para alcançar essa meta, né? Então, além de você querer aprender inglês, o que é muito bom, você precisa ter essa meta final. Seja ela viagem, profissional e tal, ela tem que ter bem claro na sua mente. Eu gosto muito de ler livros e tal, sempre falam sobre o quadro dos sonhos, né? Nesses livros aí de autoajuda, de melhorar sua performance, sempre eles falam sobre ter um quadro dos sonhos. Ter um quadro dos sonhos, eu quero falar em inglês, é um sonho muito vago, né? Então a gente precisa dar uma peneirada aí. Tá, eu quero aprender inglês, beleza. Mas por que eu quero aprender inglês? Qual que é a finalidade de aprender inglês? Eu quero aprender inglês porque eu quero um aumento do meu salário. Eu quero aprender inglês porque eu quero viajar para New York, como a Bia falou, e resolver meu problema enquanto eu estiver lá. No momento que você alinha aí essa ideia e faz sentido, aí é outros 500. Você vai ter mais disposição para dar sequência. Porque depois de entender a importância do inglês, depois de ter uma meta clara, você vai ter que buscar uma metodologia. Por que buscar uma metodologia? Porque aprender um idioma é uma coisa muito vasta, muito ampla. Você já parou para pensar nisso alguma vez na vida? Que o inglês, por exemplo, tem mais de 3 milhões de palavras. Imagina que loucura, 3 milhões de palavras. Como é que um ser humano decora 3 milhões de palavras, né? E aí você tem lá preposições, regras gramaticais, verbos e tudo mais. E aí assusta um pouco, né? Me conta aqui nos comentários se você fica um pouquinho assustado quando você vê tudo que tem para aprender. Eu falo sempre para os meus alunos que quando a gente tem muita coisa para fazer, a gente costuma dar uma travada, né? Vocês são assim? Quando eu tenho que fazer muita coisa diferente, tipo, eu tenho que ajudar minha esposa lá com a casa, meu filho está chorando, eu tenho um monte de coisa de trabalho para fazer, tem umas aulas para assistir lá do curso que eu estou fazendo e tal. É tanta coisa que eu fico travado. Eu acabo não fazendo nada. Falo, vou assistir uma sériezinha aqui. Vocês também são assim? Ficam travados quando tem muita coisa? Muitas pessoas, quando elas começam a estudar inglês,
e elas visualizam tudo que tem para aprender, todos os passos que tem que dar, elas se sentem travadas. E elas falam assim, deixa isso para lá. Tô de boas, né? Tá muito complicado. Então, buscar uma metodologia é algo muito importante para você trilhar o caminho. Não tem como você aprender inglês, por exemplo, só no Duolingo. Tem alguém aqui que já tentou estudar inglês só com Duolingo? O Duolingo é um aplicativo assim maravilhoso, mas o Duolingo ele é um complemento. Você nunca vai aprender um idioma só com Duolingo. O Duolingo não é um professor. Ele é um site para te ajudar a praticar o inglês que você está aprendendo. Mas isso aqui é fundamental. Se você baixou o Duolingo aí já tem uns 2, 3 meses, você deve ter percebido que você aprendeu uma palavrinha ou outra, não é assim? E por que isso acontece? Porque a língua ela é muito vasta, então você precisa ter uma ordem cronológica ali para você aprender as coisas, né? Não adianta num dia você tentar aprender um negócio, aí você nem aprendeu direito, aí no outro dia você vai ver outra coisa, aí no outro dia você vai ouvir um áudio, um podcast, no outro dia você vai assistir uma série, você vai ficando perdido, né? E esse sentimento de estar perdido ele é ruim, porque você fica meio estagnado, né? Com esse sentimento de não sei o que fazer. A Bia concordou, o João também, a Carolina disse, fico sim, às vezes eu até desisto por conta disso. Tento aprender inglês há anos e eu sempre travo. Inglês é um sonho para mim, mas quando acontece algo eu travo e desisto. Caroline, que legal que você está compartilhando isso com a gente, muito obrigado pela sua sinceridade. E é justamente isso que muitas pessoas passam, Caroline, você não está sozinha. Muitas pessoas elas dão essa travada aí por falta de estratégia. Estratégia é tão importante, galera, na nossa vida, em qualquer coisa, que quando a gente faz as coisas mal feitas, nunca fica bom, né? Tipo assim, sei lá, você quer começar a treinar na academia, por exemplo. Tem uma meta de perder 5 quilos esse ano. Se você só ir para academia lá, mas não tiver assim, uma rotina de treino, sei lá, uma alimentação que você vai ter, vai tentar dormir melhor e tal, as coisas elas não acontecem. O João ele disse que também se sente assim, que a metodologia ela é importante nesse processo. É justamente isso, João. Quando a gente tem uma metodologia clara ali, as coisas elas começam a acontecer. Vamos recapitular rapidamente aqui então. Você vai entender a importância do inglês e é fácil. Esse primeiro passo aqui é fácil. Começa a pesquisar, dá um Google aí. Quantas pessoas são fluentes no Brasil hoje? Qual a porcentagem das pessoas que sabem inglês elas ganham melhor do que as que não falam inglês? Os números que a gente vai vendo, eles falam assim, cara, eu preciso aprender inglês para ontem, sabe? Porque aí você descobre que quase ninguém fala, então a concorrência é pequena. Você descobre que quem fala recebe em média 70% mais do que quem não fala inglês. Então, assim, começa a gerar aquela desejo de eu tenho essa necessidade, né? Eu preciso resolver isso aí, porque vai me ajudar para a minha vida. Depois que você entendeu a importância, você estabeleceu uma meta, o seu porquê, né? Por que eu quero fazer isso? Está claro o seu porquê? Para trabalhar, para viajar e tal? Você vai ter que buscar uma metodologia. Nessa parte de buscar uma metodologia, galera, eu queria dar uma dica para vocês aqui como estudante de inglês e como professor de inglês. Antes de ser um professor de inglês, eu estudei por conta própria. E eu sou a prova viva que é possível aprender inglês sem cursinho. Dá certo. Mas eu tenho que te dar uma notícia pela realidade. Dá certo, mas é sacrificado, meu amigo. Eu estudei inglês sozinho por muitos anos e coisas que eu estava estudando sozinho durante tantos anos, eu fui entender só depois que eu fui estudar, aprender com alguém. E por que eu estou te falando isso? Eu não vou mentir para você e falar que não dá para aprender inglês sozinho. Dá, mas é sacrificado e é demorado. Se você quiser atalhos, talvez seja legal você buscar quem realmente conhece, quem já passou por isso aí para poder te guiar. E nessa parte entra a importância de ter um professor, um tutor, um mentor, alguma coisa. E você pode usar esse seu mentor aí na língua de várias maneiras. Ele pode ser um professor que vai te acompanhar diariamente, que você vai ter uma aula semanal, 2 aulas semanais, que você vai entrar numa turma que ele tem, ou que você vai simplesmente seguir aí no YouTube, no Instagram, no Telegram, vai fazer as atividades, seguir as dicas que ele te dá. É óbvio que quanto mais personalizado, mais rápido o negócio acontece, mais dinâmico. Mas é legal a gente alinhar com alguém que a gente gosta e que a gente sente que faz sentido. A Caroline disse que ela pesquisou na área e é surreal. Quem sabe inglês fluente ganha 80% a mais. E a maioria das áreas é assim. Justamente, Caroline, é exatamente isso. As pessoas que elas falam inglês, elas ganham, mas isso é um fato. Isso é um combustível para quem está querendo inglês para dar um boom aí na área profissional. Beleza, galera. Então você entendeu a importância do inglês, você está com a meta clara, você buscou uma metodologia adequada. A próxima parte, ela pode parecer besta, mas para mim ela é a principal.
é a disciplina. Então, você já entendeu, você já tem a meta, você já buscou a metodologia, você precisa desenvolver uma disciplina. E por que é tão importante a gente desenvolver uma disciplina com relação ao inglês? Porque aprender uma língua, desenvolver um idioma, é um fato social. Você já parou para pensar nisso? Eu vou explicar para você por que aprender uma língua é um fato social, é uma coisa que acontece de uma forma mais natural do que a gente imagina. Eu tenho um filhinho e ele vai fazer 2 anos agora. Eu tenho uma pergunta para vocês, me conta aqui nos comentários. Meu filho chama Fred. Você aí, acha que o Fred, com menos de 2 anos, ele sabe ler? O que vocês acham? Meio óbvio essa pergunta, né? Vocês acham que o Fred, com menos de 2 anos, ele tem alguma noção sobre gramática? Outra pergunta bem óbvia, né? E por último, mas não menos importante, você acha que o Fred, com 2 anos, ele já frequenta a escola, ele já se interessa por essas regras, por essas coisas? A Carolina ele respondeu corretamente, é óbvio que não. É claro que não. Uma criança aí de 2 anos vai saber ler, vai saber regra gramatical e tal? Não, ele não faz ideia. Mas, pasmem, o Fred ele está falando muito bem. Ele está se comunicando muito bem. Ele fala o que ele quer, o que ele está sentindo, qual é a preferência dele na hora de comer, se ele está precisando ir no banheiro. Ele dá as informações para a gente com menos de 2 anos. Fala para a gente, mamãe, fome, mamar, banana. Hoje ele pediu banana, na hora do almoço estava pedindo banana. Por que isso acontece, galera? Porque aprender uma língua é um fato social, é uma coisa natural. Você nem precisa de gramática para aprender um outro idioma. Prova viva disso são as crianças. Com quantos anos que uma criança aprende a escrever bem, a ler um texto? Sei lá, 8, 9 anos ela começa a criar uma redação, alguma coisa do tipo. Antes disso, a criança ela não faz ideia, mas ela já fala muito bem o idioma materno dela, não é? Então, se você quer aprender inglês, se você quer ficar fluente, desenvolver o seu inglês, você precisa ter contato com o idioma, exposição ao idioma. E é aí que entra a parte da disciplina. Se você é o tipo de pessoa que estuda aí uma vez na vida, outra na morte, vai ser muito difícil você se desenvolver no inglês. E por que isso acontece? Porque aprender um primeiro idioma é um fato social. Você precisa ter esse contato diário com o idioma para você se desenvolver de fato. Então, imagina aí comigo, galera, pensa bem aí. Se você fez uma meta aí de estudar inglês 2 horas por dia, 1 hora por dia, quanto tempo você acha que leva aí para você desistir? Você fez uma meta de estudar inglês 1 hora por dia, quanto tempo demora? Hello, Dude, fala, Michael, tudo bem, amigão? Galera, a gente está ao vivo no YouTube, o link está lá na minha bio, se vocês quiserem pular para cá, lá eu estou compartilhando minha tela e a gente está batendo um papo, tá bom? Quanto tempo, então, vocês acham que vai levar para você desanimar, desistir de estudar inglês, fazendo uma meta, assim, de 2 horas por dia, 1 hora? Provavelmente vai durar bem pouco. A gente está chegando aí no finalzinho do ano. Vocês já viram que quando chega no final do ano, está virando o ano, a gente faz 1000 metas, né? Vocês são assim também? Vocês gostam de fazer meta de virada do ano? As metas que a gente faz lá, geralmente, elas são as mesmas, todo ano, né? As metas que vocês fazem aí no final do ano são basicamente as mesmas. Ano que vem, eu vou começar a correr todo dia. Vou emagrecer. Ano que vem, eu vou começar a estudar na faculdade de Direito. Esse ano não dei meu máximo. Eu vou fazer isso aí ano que vem. Ano que vem vai ser diferente. Eu vou estudar inglês. Vocês também fazem essas metas aí, essas resoluções aí de final de ano? Trazendo para o inglês, galera, um grande problema de todo mundo, e é o que atrapalha essa parte da disciplina, é que quando a gente tem uma meta para a gente fazer, geralmente a gente faz uma meta surreal, difícil de cumprir, né? Você faz a meta lá de estudar 1 hora, 2 horas por dia. E aí, quando você faz essa meta, você desiste em pouco tempo. A Carol falou para nós que ela fez uma meta e desistiu em menos de 1 semana. Tentou estudar sozinha, já fez curso, e aí enrola demais, ensina algo que não vai precisar, fica enchendo linguiça. Exatamente. E aí você vai ficando desmotivado, né, Carol? Fala a verdade. A gente vai desanimando, fala, nossa, o negócio não vai para frente, tá, saco cheio, né? E acaba largando para lá. Como que a gente dribla, então, esse problema que existe aí gigantesco? Olá, Nara, como estás? Estudar sozinho é muito difícil, tem que ter muito foco na metodologia, como explicou. Exatamente. Vamos lá, então, galera, para um passo a passo aqui simples para você desenvolver a sua disciplina, tá bom?
Se quiser tomar nota aí, vai ser muito legal. Primeira coisa, galera, a gente tem que fazer metas possíveis. Vamos lá de metas possíveis, então. O que seria uma meta possível? Estudar 2 horas por dia é uma meta possível? Levando a vida que você leva hoje? Pensa bem. Eu não sei, se você não trabalha, não tem filhos, não estuda, talvez dá. Se você não faz nada da vida, talvez dá para você estudar 2 horas por dia. Agora, se você, assim como eu, tem família, estuda, trabalha, tem seus negócios aí, serve na igreja, não dá. 2 horas por dia, sem chance. Porque não dá para conciliar tudo. A gente tem uma vida muito corrida, né? O que seria uma meta possível, então? Uma meta possível é uma meta tão ridícula que você vai ficar com vergonha de não cumprir ela. Por exemplo, começa aí com 5 minutos de inglês por dia. 10 minutos de inglês por dia. Fazendo uma meta assim que você vai ficar com vergonha de cumprir ela, as coisas começam a acontecer de uma forma mais natural. Porque aí, tipo assim, sabe aquela meta que você coloca lá no Duolingo para te lembrar lá que tá na hora de estudar e tal? Esse tipo de meta dá para cumprir. E quando você cumpre uma meta, o seu cérebro ele fica feliz, ele manda uma endorfinazinha lá para você falar assim, missão cumprida, né? O de hoje está pago. E com o tempo, você vai criando aquela rotina, né? Então, um dia você estudou 5 minutos, no outro dia 5 minutos, no outro dia 5 minutos, e você está conseguindo desenvolver ali aquela rotina bacana, parabéns! Talvez depois de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, você pode aumentar aí a duração do seu estudo, né? Vou estudar 10 minutos por dia agora, vou estudar 15 minutos e tal. Só que eu sou do time das metas possíveis, então para de fazer meta maluca que você não vai conseguir atingir. Faz meta simples. Começar é muito fácil, porque você já não está fazendo nada. Então, de onde você vai começar aí, tá ótimo. Estudar 5 minutos por dia é melhor do que não estudar nada, né? Vamos fazer uma continha rápida aí. Você vai estudar 5 minutos por dia. Maravilha. Só que aí você vai estudar uma semana. Aí 5 vezes 7 aí vai dar 35 minutos. Legal, para quem não estava estudando nada, né? Bacana. Nesses 35 minutos, aí você vai multiplicar por 4, porque vai ser no mês, né? E você vai estudar todo dia ali 5 minutinhos. E aí o negócio começa a escalar. Depois vai passar para 10 minutos, né? E aí as coisas vão acontecendo de uma forma natural, sabe? Então, se você tem muita dificuldade, se você não faz nada, começa com uma meta ridícula. Depois que você fez a meta possível, você tem que ficar atento para você adaptar a sua meta. Não seja também preguiçoso, né? Não vai manter essa meta aí para sempre. Vai adaptando ela aí para você ir crescendo, e se desenvolvendo e continuar progredindo no inglês, tá bom? Outro ponto da disciplina que eu acho muito legal é marcar um horário. Um lugar, uma situação. Por que isso é importante? Muito legal, galera. Se você tem dificuldade aí com criar uma rotina, com ter uma disciplina, quando você marca um horário, um lugar, uma situação, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que você não estuda nunca, você tem muita dificuldade de estudar inglês, beleza? E aí você fala assim, não, a partir de hoje eu vou começar a estudar inglês. Eu quero que você me fale aqui onde que você vai estudar inglês. Vai ser no seu quarto, vai ser na sua cama, vai ser na sala. Pensa aí qual lugar que vai ser melhor para você estudar inglês na sua casa, no seu trabalho, no ônibus. Depois que você escolheu aí o lugar, qual horário do dia é melhor? É muito legal você ter em mente ali qual o horário do dia que vai ser legal para você estudar. Talvez seja de manhã. Você é mais produtivo de manhã ou à noite? Eu sou muito mais produtivo de manhã, então para mim é muito melhor estudar de manhã as coisas importantes que eu preciso estudar. E aí, o que eu faço? Acordei de manhã, vou lá estudar, vou lá fazer o que eu preciso fazer. Talvez seja diferente, talvez você fique mais produtivo aí na parte da noite. Se você é mais produtivo na parte da noite, marca aí. 10 horas da noite eu vou tirar 5 minutos para estudar inglês. Essa situação que eu coloquei aqui, galera, é muito legal para você deixar bem claro lá como você vai fazer. Sei lá, você vai tomar um banho antes para acordar, você vai, tipo, tomar um chá enquanto você estuda, porque isso te ajuda a focar, sei lá. Eu estou dando exemplos aqui, galera, porque quando você cria essa rotina, é muito legal você deixar ela bem estabelecida como que vai ser. Porque aí você consegue criar essa rotina e virar uma meta. Quando você torna disso aí uma meta de vida, o negócio acontece, sabe? A Carol disse que tem tempo, mas tem dificuldade de ter disciplina.
e foco todos os dias. Vou tirar a meta dos 10 minutos a partir de hoje. Perfeito, Carol. Depois você me conta se você está conseguindo, se deu uma melhorada, tá bom? Então, depois que você teve uma meta possível, você criou o ambiente perfeito aí e tal, sabe o que é uma coisa muito boa mesmo? Você tem um parceiro de responsabilidade. O que é um parceiro de responsabilidade? É alguém que sabe que você está estudando. Sabe por que é legal ter um parceiro de responsabilidade? Quando a gente deixa o negócio meio que secreto, a coisa não anda. Vocês já repararam isso? Que a coisa não anda quando você deixa o negócio secreto? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho muitos alunos mesmo, e muitos alunos que eu tenho, eu chamo eles de agente secreto. Ninguém sabe que a pessoa estuda inglês, nem a família da pessoa sabe que ele está estudando. Tipo, a mãe, o pai, o irmão, ninguém sabe. Na hora de estudar, parece que o negócio é ilícito. Entra no quarto, fecha a porta, apaga as luzes e vai estudar inglês. Por que isso acontece, né? Geralmente a gente tem vergonha de, sei lá, e se as pessoas começarem a me perguntar as coisas em inglês, né? E se, sei lá, a pessoa fala inglês e quer conversar comigo, eu não vou saber responder, qualquer besteira dessa. Mas o fato é, quando você consegue falar para o mundo que você está estudando inglês, quando você tem um parceiro de responsabilidade, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você vai escolher seu parceiro de responsabilidade, seu namorado, seu marido. E aí você chega para ele e fala, ó, a partir de hoje, eu vou estudar inglês por 5 minutos, todos os dias, 7 horas da manhã. Sabe o que vai acontecer? Se o seu parceiro de responsabilidade ele te ama, ele gosta de você, ele se importa com você, provavelmente ele vai pegar no seu pé, não é assim? Quando você compartilha uma meta aí com seu marido, com sua namorada, com seu noivo, ele fica pegando no seu pé? Você falou que ia estudar, você não está estudando, tem 3 dias que eu não vejo você estudando. Não é assim que acontece? Me conta aí nos comentários. Com a minha esposa é assim, eu pego no pé dela, ela fala, vou começar a malhar. Ela fala, ah, beleza. É a tristeza da vida dela me ter como parceiro de responsabilidade, porque eu fico no pé dela para sempre. Você falou que é malhar, tem 3 dias já, né? Vou parar de tomar refrigerante. Ah, tá parando mesmo, né? E é legal a gente ter alguém do nosso lado que a gente ama, que a gente confia, por mais chato que isso possa ser, é um fôlego extra. A pessoa vai pegar no pé, como o João falou, e tu está rindo, né? É legal você ter alguém para pegar no seu pé. A pessoa está demonstrando que ela te ama. Se você, então, está com dificuldade de estudar inglês, criar essa disciplina, tenha um parceiro de responsabilidade que se importa contigo, que vai pegar no seu pé, que vai te encher o saco. E aí você vai compartilhar com ele suas vitórias, o que você está aprendendo e tudo mais. O seu parceiro de responsabilidade, ele não precisa ser o seu speaking partner, mas seria legal você ter um speaking partner. Eu vou te falar por quê. Quando você está praticando inglês, o melhor jeito de você decorar para sempre é você ensinar alguém. Então, tem alguém lá que você vai poder ensinar, que você vai poder tirar as dúvidas, talvez a pessoa manje mais que você. Mas ter um parceiro para você praticar tudo que você está aprendendo é importantíssimo, é fundamental. Então, se você não tem ninguém para praticar inglês, provavelmente você é um aluno agente secreto, que ninguém sabe que você estuda inglês. O que você pode fazer? Eu tenho uma meta para todo mundo que está aqui me assistindo. Muda a sua bio do Instagram hoje, do seu Facebook hoje, e coloca lá que você é um entusiasta do inglês, que você está estudando inglês, que você está tentando aprender essa língua. Sabe o que vai acontecer? Naturalmente, pessoas do seu convívio, pessoas que já se conectam contigo, elas vão se conectar em inglês. Falar, oh, sério, Carol, você está estudando inglês? Que legal, eu amo inglês. Também tenho vontade de aprender. Aí você fala, bora estudar junto, cola aí comigo, né? Aí a Angélica vai falar lá na bio do Instagram dela que ela é aluna de inglês. Muito provavelmente alguém que fala inglês vai mandar para ela um good morning, eu vi que você está estudando inglês lá, congratulations. E aí você vai criando uma rede de contatos de pessoas que falam inglês. Então, para você criar uma disciplina, galera, eu queria que vocês focassem nesse passo a passo que eu estou dando para vocês. Eu estou vendo que tem alguma galera aqui no Instagram. Corre para o YouTube, a gente está ao vivo no YouTube, eu estou compartilhando minha tela. Então, galera, o primeiro passo, uma meta possível, esquece esse negócio de estudar inglês 1 hora por dia, 2 horas por dia, todos os dias, não vai dar certo. Faz uma meta ridícula que você vai ter vergonha de não alcançar ela. Vou começar com 5 minutos. 5 minutos todo dia. Depois, 10, 15, 20, vai aumentando gradativo. Talvez um dia você vai ficar tão fã de inglês, você vai conseguir estudar meia hora direto, sem pausa, e vai ser gostoso. Vai ver nem que passou, 1 hora direto. Mas tem que ser gradativo, tá bom?
Marca um horário, um lugar e a situação. Seja o mais específico que você puder. Você está com um caderno na mão aí, caneta, papel? Anota essas coisas aqui, ó. Faz sua meta agora, junto comigo aqui, ó. Minha meta vai ser estudar inglês todos os dias, 9 horas da manhã, na sala da minha casa, ouvindo um lo-fi, ouvindo uma musiquinha ali, porque eu gosto de estudar ouvindo a música. Tá entendendo? A meta vai ficando mais clara. Quem vai ser o seu parceiro de responsabilidade? Seu parceiro de responsabilidade tem que ser alguém muito próximo de você. Muito próximo que eu falo, alguém que mora na sua casa, porque aí a pessoa vai pegar no seu pé, né? Então pode ser sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, alguém que se importa contigo a ponto de pegar no seu pé para te lembrar, ó, você não está estudando, você falou que ia estudar todo dia 7 horas, eu nunca mais vi você estudando 7 horas. Depois que você arrumou um parceiro de responsabilidade, é legal você ter um ou vários speaking partners, pessoas que você pratica inglês com ela, por mensagem, por áudio, por ligação, videochamada, seja lá o que for, tá bom? E por último, galera, sobre os passos que nós precisamos dar para nós agregarmos aí o inglês, para a gente ter o inglês na nossa vida, e esse que está por último, mas não menos importante, é criar uma bolha de inglês à sua volta. Como assim uma bolha de inglês à minha volta? Tudo que você tiver a oportunidade de ter contato com o idioma, você tem que ter. E eu sei que é desafiador. Eu queria que vocês me contassem aqui no chat, qual que foi a última vez que você fez uma coisa desafiadora por motivo nenhum? Você tá entendendo o que eu tô falando? Tipo assim, sem motivo nenhum, você acordou um dia e falou assim, ó, eu vou correr 1 hora direto. Qual foi a última vez que você fez uma coisa difícil? Sem propósito. Só porque você queria se desafiar. Hoje, eu terminei meu treino da academia, eu tava morto e eu falei assim, eu vou andar meia hora de bicicleta. Só de raiva. E aí eu desci uns morrão e eu pensando, não, vou ter que subir isso aqui tudo, eu já tô morto, né? Mas eu me desafiei hoje a fazer uma coisa difícil. Eu criei uma meta para mim, é pessoal essa meta, de sempre me desafiar a fazer coisas que eu não dou conta. Com qualquer coisa, em qualquer âmbito da vida. Pode ser físico, pode ser intelectual, espiritual, sei lá, qualquer coisa. Eu me desafio a fazer coisas que eu não dou conta, até dar. Qual foi a última vez que você se desafiou a fazer uma coisa difícil? Eu tô falando sobre isso, galera, porque essa coisa de zona de conforto é um negócio muito perigoso, né? A zona de conforto ela é confortável, por isso que ela chama zona de conforto. Quem quer sair da zona de conforto, né? Na zona de conforto ali você faz o que você já sabe, você nunca se desafia a fazer uma coisa assim fora da curva, né? Fica só naquela mesmice ali. Só que sabe o que você ganha com isso? Nada. Se você já tem essa habilidade, se você já sabe isso, qual que é o aproveitamento que você vai ter disso aí? Nenhum. Se você quiser progredir na vida, dar os próximos passos, o que você precisa fazer de uma vez por todas mesmo é se propor a fazer coisas difíceis. Sabe o que é se propor a fazer uma coisa difícil? É fazer uma coisa diferente que você nunca faz. Por exemplo, criar essa disciplina aí. Criar essa disciplina para você estudar 5 minutinhos por dia, isso é uma coisa difícil que você pode fazer para se desenvolver. Então, falando agora sobre a bolha de inglês, galera, a bolha de inglês ela está totalmente envolvida com sair da zona de conforto. Então, vamos lá para a gente entender aqui esse sair da zona de conforto, tá bom? Sair da zona de conforto, galera, é o seguinte. Você gosta de assistir série, filme? Me conta aí, qual série que vocês estão assistindo agora? Eu amo, amo, amo assistir séries. A série que eu estou assistindo agora ela é em espanhol. A gente está assistindo La Casa de Papel. E aí ela é em espanhol, então ela não ajuda muito. Mas me fala aí quais as séries que vocês gostam de assistir, só para eu ter uma ideia do que vocês estão vendo, tá bom? Se você assiste sua série lá dublada, você está na zona de conforto. Com certeza, absoluta, você está na zona de conforto. Mais na zona de conforto do que nunca. A Carol falou que ela é apaixonada com Supernatural. Supernatural é legal e é em inglês. Ela dá pra gente usar para sair da zona de conforto. Vikings, cool. Tudo em inglês, maravilha. Qual que é o primeiro passo então, galera? Você assiste sua série lá em inglês? Me conta aí, Carol, você assiste ela em inglês legendado ou dublado? Se você assiste ela dublada, galera, você tá, tipo assim, mais que na zona de conforto, né? Tipo, já era pra você. Agora, se você tem o hábito de assistir a sua série lá legendada,
Você já está começando a sair da zona de conforto, mas ainda está lá, tá bom? Você está começando a sair da zona de conforto, mas ainda está lá. O próximo passo para você tipo, dar aquele boom no seu inglês mesmo é você começar a se arriscar, a tirar a legenda. E eu sei que isso é difícil, né? Isso aqui é sair da zona de conforto. Eu tenho um material muito legal que eu compartilho com os alunos sempre. Nesse material, eu ensino uma técnicazinha bem legal. A Angélica gosta de Grey's Anatomy. A técnica para você poder desenvolver seu inglês com séries, galera, é reassistir um episódio que você já viu. Por exemplo, a Carol falou que ama Supernatural. Já deve ter zerado Supernatural umas 2, 3 vezes, né, Carol? Pega lá para reassistir um episódio específico. E aí você pega esse episódio lá que você já assistiu antes e tal. E aí sabe o que você vai fazer? Você vai assistir um episódio que você já sabe de cor e salteado. Já tá PhD lá no episódio. E tenta assistir ele sem legenda, só em inglês. Assiste ele lá assiste uma cena, 5 minutinhos. Sabe o que vai acontecer? Vai ser horrível. Que loucura, né? Mas vai ser horrível, porque você não vai entender nada. Fala muito rápido, é muita gíria, eu não entendi nada, foi horrível. E depois você vai reassistir essa mesma cena com a legenda em inglês. E aí você vai falar, opa, fez mais sentido. E por último, você vai reassistir com legenda em português. Estou dando um exemplo aqui do que você pode fazer, tá bom? Isso aqui é um grande exemplo de como sair da zona de conforto com inglês. Porque, verdade seja dita, sabe o que acontece quando você assiste uma série em inglês, mas legendada? Você está praticando sua leitura dinâmica, não é verdade? Você está praticando ler rápido. E você está, claro, pescando uma palavrinha ou outra ali, mas o cérebro ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele vai focar no que está escrito. De vez em quando vai olhar o que está rolando, ouvir o áudio, né, e tal. Então, outra dica que eu tenho para você sair da zona de conforto e criar essa bolha de inglês, me conta aqui nos comentários qual que é o idioma do seu telefone. Se você é um estudante de inglês, se você quer ficar fluente no inglês, uma coisa excelente que você pode fazer é mudar o idioma do seu telefone. Parece simples, né? Mas quando você abrir seu celular lá, vai estar falando no seu celular, sabe o quê? Que hoje, por exemplo, que é terça-feira, vai estar escrito lá Tuesday. Não vai estar escrito terça, vai estar escrito Tuesday. Esses detalhes sórdidos aí, eles vão entrando na mente, sabe? Tipo, pô, legal, dia da semana. Decorei o dia da semana só porque eu mudei o vocabulário do meu celular. Excelente. Seu computador, sua Netflix, tem qual idioma sua Netflix? Porque se ela tiver em inglês, sabe o que vai acontecer? Quando você for ver uma sinopse, a sinopse ela vai estar em inglês. A Conceição falou que dela está em português. Isso que eu estou falando para vocês aqui, galera, são dicas para criar uma bolha de inglês à sua volta. E essa dica do celular, da Netflix e tal, tem aluno meu que fala, nossa, eu me matei outro dia para achar uma função lá. E eu falo para ele, que ótimo, eu aposto que você aprendeu uma palavra nova com isso. Ele fala, aprendi mesmo. Aprendi que settings é configuração. Ótimo, parabéns, você já aprendeu uma palavra nova. Outra coisa que você pode fazer para ter uma bolha de inglês é conectar com pessoas que falam inglês. Pensa aí nas pessoas que você segue no Instagram. Eu não sei se você é fã de seguir celebridades, gente famosa. A minha esposa, ela sabe todas as fofocas que estão rolando aí no mundo da internet. Você também gosta de seguir famosos e tal? Se você é esse tipo de pessoa que gosta de seguir famosos, que tal seguir pessoas que falam inglês? Eu vou dar uma dica aqui para vocês, galera, de ouro. Se você não segue a Gisele Bündchen, comece a seguir a Gisele Bündchen lá no Instagram para vocês verem. Aquela mulher, ela é fantástica, ela fala inglês muito, muito bem. E sabe o que ela faz? Ela coloca todo o post dela em inglês e embaixo ela coloca em português. Sabe o que ela faz quando ela vai gravar um vídeo? Ela grava o vídeo falando em inglês e coloca a legenda em português. É tipo assim, super legal. Ela tinha que me dar um cachê, porque eu aconselho todo mundo que eu conheço que gosta de inglês a seguir a Gisele Bündchen. Então, se você não segue nenhum famoso que fala inglês, esse pode ser uma coisa assim, fantástica para você começar a engrenar o inglês. Essa bolha de inglês, galera, ela é muito legal e ela te ajuda a aprender inglês. Sabe por quê? Por aquele motivo que eu falei no comecinho da nossa live. Quando você quer aprender um novo idioma, é simplesmente você ter contato. Lembra lá do exemplo do meu filho? Quem chegou aí agora, acho que perdeu. Eu comentei com vocês que meu filho ele tem 2 anos de idade e ele não sabe ler, não sabe escrever, sabe nada de gramática, mas ele está fazendo frases completas, bonitinhas. Sabe como é que isso acontece? Ele tem contato diário com o idioma. Ele está aprendendo inglês também. Sabe o que acontece? Eu falo inglês com ele. E aí ele vai aprendendo.
Se você acha que o único caminho para aprender inglês é com a cara enfiada no livro, provavelmente vai demorar muito para você aprender. Porque o que vai fazer você aprender inglês é você ter contato diário com o idioma de uma forma disciplinada, utilizando essas técnicas aqui que eu falei para vocês. Galera, eu amo estar aqui com vocês, amo falar com vocês. Eu tô triste porque a gente não está se vendo, né? Eu adoro falar com as pessoas e ver a carinha delas. Muito obrigado pela interação de todo mundo, especialmente aqui da Caroline, que conversou bastante comigo. Adorei, Caroline. O João tá aqui desde o comecinho da live, a Aravena que chegou aí depois, a Conceição, perfeito. Essas dicas aqui, galera, elas são para ajudar vocês a continuar progredindo, continuar crescendo. Eu vou mandar essa dica, essa lista de dicas aqui, eu vou mandar ela agora lá no nosso grupo do Telegram. Você sabia que a gente tem um grupo no Telegram exclusivo, um canal gratuito com tudo de informação que vocês têm? Tudo isso que a gente está falando aqui está disponível gratuito lá, toda live que vai ter e tal. Se você ainda não faz parte do nosso canal exclusivo no Telegram, corre lá, tá no link da minha bio. Tem lá escrito Telegram, clica lá e entra para o nosso grupo. Essa aula vai ficar salva lá por uma semana, tá bom? Se você perdeu a live toda e tal, você vai poder entrar lá depois para poder reassistir ela. Eu tenho uma aulinha agora aqui, então eu tenho que sair correndo, mas muito obrigado mesmo pelo presente de todo mundo. Espero que essas dicas tenham te ajudado de alguma maneira. Se te ajudou como forma de gratidão aí, sei lá, faz um post lá no Instagram, fala o que você aprendeu, compartilha com alguém, vai ser muito legal. Guys, thank you very much, muito obrigado e a gente se vê por aí. Bye, bye!